Engraçado, acho bastante engraçado a rede social. Então, muitas pessoas perguntam como que eu um tipo de dica pra você. Quem sou eu pra dar algum tipo de dica pra você, né? De qualquer maneira, vou tentar aqui dar algum tipo de sugestão para que vocês eventualmente aí possam aplicar na vida de vocês e melhorar, se for possível. Fechou? Então é isso. Vou fechar os comentários aqui pra gente se concentrar. Bom, pessoal, nessa semana faço 30 anos, confesso que estou um pouco reflexivo, mais do que o normal. Primeiro porque eu nunca me importei muito com essas datas e atualmente eu tenho me importado um pouco mais e não sei se é a maturidade ou se daqui a 13 esquinas da vida um par de sapatênis e um avental com um churrasco, um avental de churrasco com as minhas iniciais estão à espreita me esperando e eu virarei aquele tiozão de WhatsApp que compartilha as coisas sem checar a fonte. Espero que esse não seja o meu destino, e sim que esse tipo de inclinação a gostar de datas festivas superficiais nas quais a sociedade afoga suas mágoas por ter vidas extremamente desajustadas e não gostar dos empregos que possuem para comprar coisas que não precisam. Espero que essas inclinações sejam apenas respingos de uma maturidade que está chegando e não a transformação no tiozão do pavê para comer. Vamos lá. De qualquer maneira, esses momentos reflexivos são importantes e como muitos de vocês que estão aqui me acompanhando o fazem há algum tempo, acho que vocês merecem algum tipo de, não justificativa, mas sim reflexão sobre esses pensamentos. Em 2014 ou 2015, eu tive um momento de grande virada da minha vida, que foi o momento onde eu, digamos que ficou claro para mim, um dos meus maiores valores atualmente, que é a ideia de que o conhecimento é poder. Eu lembro que até então eu não tinha muito apreço por conhecimento, porque eu era um jovem típico interiorano, semi-alcoólatra do Rio Grande do Sul, que fazia faculdade numa universidade privada, onde inclusive eu fiquei em 16º suplente. Exatamente, 16º suplente, não foi colocado. Ou seja, eu fiquei 16 posições, ou melhor, 16 posições atrás do último. Eu fui mais burro que o último. Uma faculdade privada do interior do Rio Grande do Sul. Como era uma instituição privada, muitas pessoas não conseguiram financiamento, não conseguiram pagar a matrícula. Acabou que a instituição me chamou e assim eu consegui financiar via FIES, o qual é insistente em seus boletos e todo mês sistematicamente manda eles para o meu e-mail e eu até hoje pago. E então me matriculei na universidade e comecei a fazer a minha graduação. Até o 5º período mais ou menos da graduação, isso foi por volta de 2013 que eu entrei, até o 5º período mais ou menos da graduação eu era um exemplo, um exímio estudante médio de graduação no Brasil, que reclama da vida, acha que todo mundo é burro, acha que só ele é inteligente, que o mundo é malvado e que tudo tem que acabar, né? Enquanto isso, é um cara que se preocupa demasiadamente por jogar truco no boteco e consegue tomar de 18 a 23 garrafas de cerveja sem sequer ficar bêbado. Esse era eu no início da graduação. Passando algum tempo, eu comecei a perceber que eu tinha uma dificuldade tremenda em interagir com algumas pessoas, porque eu simplesmente não conseguia acompanhar a linha de raciocínio dessas pessoas. Então,
me gerou um incômodo muito grande, e isso me fez começar a entender que eu simplesmente era cego a algumas linhas de raciocínio. Era como se eu vivesse numa camada específica da sociedade, e eu não digo aqui, eu não estou querendo dizer em termos socioeconômicos, mas sim eu digo uma camada intelectual da sociedade. Eu simplesmente não conseguia acessar alguns raciocínios acima. Não era acessar as pessoas que faziam o raciocínio acima, ou não era acessar, sei lá, algum tipo de bem material que as pessoas desse raciocínio acima conseguiam acessar. Eu simplesmente não conseguia acessar o raciocínio. Eu tinha dificuldade de acompanhar raciocínios mais sofisticados que envolviam outros assuntos complexos que eu não dominava. Eu me sentia meio quase como se eu não conseguisse falar aquela língua, entendeu? E dessa forma, por algum golpe de destino, talvez um pouco de sorte, eu tive um insight de que não saber determinadas coisas é o equivalente intelectual de você não aprender alguma língua. É como se todo mundo estivesse falando uma língua que você não entende, embora as palavras sejam claras. Você entende o português, você entende a construção da frase, mas você não consegue acompanhar o raciocínio. Se você fragmentar parte por parte, você entende o que a pessoa falou, mas o raciocínio não é acessado por você. Isso me deixou bastante incomodado, ao ponto de eu finalmente conseguir entender a importância do conhecimento. Foi aí o meu maior ponto de inflexão na vida, foi aí a minha maior virada de chave. Mas a virada de chave, ela não vem com raciocínio cru e puro, pronto, embalado, né? Na verdade, é uma consequência de uma construção de pensamentos que você já vem desenvolvendo há algum tempo. Essa virada de chave é o ponto, digamos que, onde o estalo acontece. Mas antes você tem que pegar a chave na mão, olhar a chave, colocar na fechadura, começar a girar, para aí sim você ter esse ponto de inflexão acontecendo. Talvez muitos de vocês estejam nesse momento agora. Sabe, eu estava nesse momento por muito tempo. Eu comecei com incômodos, mas ainda assim, digamos que as minhas crenças, meus pensamentos, minhas ideias, minhas contingências, seja lá de qual escola aí você for, elas estavam ofuscando esse insight. Entende o que eu quero dizer? Muitas vezes você formulou aí dentro do seu repertório cognitivo algumas conclusões, e mesmo o mundo te mostrando o inverso, você continua fiel às conclusões que você formulou, por diversos mecanismos psicológicos que poderíamos aqui explicar, mas acho que não é o caso da live, que vai desde, sei lá, você ter gastado tanto tempo raciocinando sobre aquilo, você ter vestido a camisa, às vezes de forma literal, com algum tipo de filósofo ou, sei lá, ideólogo aí da sua que te apetece de alguma forma. E isso faz com que você tenha dificuldade de mudar de ideia, né? E de certa forma era o que mais ou menos acontecia comigo nessa época, porque eu tinha essas conclusões previamente estabelecidas do mundo, e portanto mudar de ideia me tornaria alguém sem fibra, talvez. Só que depois você começa a entender que, na verdade, mudar de ideia frente a novas evidências é fibra moral, é ter fibra moral, é ter caráter, é você seguir determinados tipos de inclinações, seja o que for. E foi isso que eu fiz. Então, frente a novas evidências de que eu era uma pessoa aparentemente ignorante, eu comecei a entender que eu precisava mudar algumas opiniões e seguir alguns ensinamentos, caso contrário eu jamais conseguiria acessar algumas camadas de raciocínio naquela época, né? Mas, de novo, a virada de chave é um ponto específico dentro dessa jornada. As coisas começam com inquietações, começam com choques, né? Você tem uma tese, você tem uma antítese, uma antítese, elas se chocam e nasce uma síntese. Isso vai acontecendo várias vezes. As suas crenças vão se chocando com novas observações, e vão se chocando com novas observações, e por consequência modificam essa crença, que se choca com novas observações, que modificam essa crença, com novas observações, e
chega em um momento que essa crença aqui que você tem sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre as coisas, ela já é praticamente irreconhecível, considerando o que era inicialmente, né? Obviamente isso só vai acontecer se você estiver aberto a esse choque. Se você não estiver aberto a esse choque, muito provavelmente você vai ser uma daquelas pessoas, eu não diria nem conservadoras, e aqui eu não estou dizendo isso no termo político, porque conservador não tem necessariamente em conservar alguma coisa no seu estado original, que inclusive é um termo que se perdeu, né? Inclusive no sentido político, porque muitos conservadores querem mudar o estado original das coisas. Mas eu digo no sentido de que você reforça ainda mais uma coisa que já está cristalizada em você, perpetuando aquilo e por vezes modificando aquilo para o extremo. Você nem está conservando aquilo. Você se transforma numa pessoa objetivamente burra, entendeu? Porque o tempo está andando, as coisas estão mudando e você simplesmente está fincado, fixado no tempo. E era o que eu era, uma pessoa assim. Até que aos poucos fui me abrindo a essas colisões de novas ideias e isso me transformou numa pessoa aberta e receptiva a novos conhecimentos. E foi isso, cara. Esse foi o ponto de inflexão. Essa foi a virada de chave, tão simples quanto. Não teve nada demais, não teve nada de mirabolante, não teve nada de hack ou conhecimento que você dá 3 pulinhos ou toma uma substância X ou faz não sei o que e você fica uma pessoa diferente e blá 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 e pororó. Simplesmente me abri a novos conhecimentos e entendi que se eu ler o máximo possível e absorver o máximo possível de conhecimento, eu estou utilizando a intelectualidade de outras pessoas como forma de juros compostos, já que essa pessoa utilizou boa parte da vida para aprender diferentes coisas e beber de diferentes fontes e decidiu, com tamanha generosidade em algum momento, sintetizar todos os seus conhecimentos em 300 ou 400 páginas dentro de uma obra. Em vez de você beber necessariamente na fonte desses autores, você pega o livro que ele escreveu e você está automaticamente bebendo de outras fontes. E o mais engraçado é que quando você faz isso de forma sistemática, as informações começam a se cruzar dentro das obras. E você começa a pensar como essas pessoas conviviam e bebiam das mesmas fontes que você está bebendo. Foi isso, cara. É tão simples quanto. Ao mesmo tempo, nós temos uma realidade hoje no Brasólia onde existem alguns levantamentos mostrando que 44% da população brasileira não lê. 44%. E 30% nunca comprou um livro. Aí tudo bem, porque existe hoje alguns mecanismos, digamos que não muito legais do ponto de vista jurídico de conseguir livros na internet. Mas ainda assim, 44% da população não lê. Deixa eu ver um outro dado aqui que eu tinha achado. Ó, esse aqui é bom também, ó. Texto mais longo. Peraí que apareceu o jogo do Tigrinho aqui como propaganda pra mim, olha que conveniente. Texto mais longo lido por 66% dos alunos brasileiros não passa de 10 páginas. Ou seja, 66% dos alunos brasileiros que leem o texto mais longo, esse texto geralmente não passa de 10 páginas. No Chile, normal é mais de 100. Cara, isso daqui é tão preocupante. Isso daqui deveria ser tema de, assim, parar o país, entendeu? Isso daqui deveria ser uma coisa que todo mundo para, urgente, a política trava. Isso aqui é tão preocupante quanto, sei lá, cara, reformas econômicas, tributárias ou qualquer outra coisa assim, sabe? Porque essa geração que está vindo aí é a geração que vai construir o país. Ou, né, destes, você vai falar assim, mas Wesley, desta geração que consegue ter algum tipo de... Alguns desta geração, mesmo não lendo, etc., alguns deles, essa é a média que você está lendo, mas alguns
deles vão conseguir se destacar. Sim, muito provavelmente essas pessoas vão sair do país, ou grande parte delas vão sair do país, o que normalmente é chamado como fuga de cérebros. Inclusive, desde 2018 para cá, a busca pela pós-graduação, principalmente pós-pandemia, ela tem reduzido no Brasil. As pessoas hoje estão buscando menos mestrado e doutorado, porque estão indo para... Não é que as pessoas estão querendo menos, estão querendo menos no Brasil, porque elas estão buscando oportunidades no exterior. Se você perceber, olha que conta... Pensa aí como um empresário. Pensa minimamente como empresário. Se o Brasil fosse uma empresa, olha que conta burra que a gente está fazendo. A gente gasta uma grana gigantesca para fazer a pessoa passar pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, e às vezes pela federal, né, por uma universidade federal ou estadual, que é pública. E aí a pessoa, uma vez que se formou, ela fez o ensino fundamental, médio e ensino superior em instituições públicas. E uma vez que essa pessoa se forma, ela vai fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos ou na Europa, que é mais comum. Aí lá nos Estados Unidos ou na Europa, essa pessoa desenvolve uma tecnologia, como por exemplo, não sei, uma rede social, o ChatGPT. É um engenheiro da NVIDIA que ajudou a fazer essas placas que permitem que esse chatbot processe tantos dados ao mesmo tempo, inclusive transformou a NVIDIA numa das empresas mais valiosas do mundo. E é um brasileiro. Aonde que você acha que fica a patente criada por esse sujeito? Fica lá fora. Aí nós, brasileiros, temos que pagar para a empresa importar essa tecnologia, pagar imposto em cima dessa importação, sendo que essa tecnologia foi feita por um brasileiro. E a gente pagou o ensino fundamental e médio e superior dessa pessoa. E ela foi lá para fora fazer mestrado, doutorado, onde ela, digamos que já tinha toda a base pronta, e lá ela desenvolveu essa tecnologia. E a gente toma no rabo, precisando importar e pagar imposto em cima. Engraçado, né? Esse é o grande projeto de soberania nacional do Brasil. Um país onde não se valoriza a educação, a população não lê, deputados e parlamentares aumentam seu salário 2 meses antes da eleição e ninguém fala nada, porque ninguém sabe o que faz um deputado, um senador. Sair na rua e pergunta o que faz um deputado e um senador, a maioria das pessoas não vai saber. E lá em 2015 ou 2016, 2014, 2015, eu entendi que eu não podia ser uma pessoa assim. Entendeu? Falei, cara, se eu não tiver ideia, pelo menos, do que está acontecendo, eu tô ferrado. Eu vou ser simplesmente uma marionete. Simplesmente uma massa de manobra gigantesca. Ou melhor, eu vou fazer parte de uma massa de manobra gigantesca. E foi aí que eu decidi começar a estudar. Começar a entender um pouco sobre o mundo, entender como as coisas funcionam, entender um pouco sobre atualidades, ir para pós-graduação, me expor, mudar de cidade, tentar conviver com pessoas mais intelectualizadas. E esse foi o grande ponto de inflexão, quando eu entendi que conhecimento é poder e que a média das pessoas à minha volta provavelmente não lia mais que 2 livros no ano. Foi isso, não tem nada demais. Muita gente me pergunta qual foi a sua virada de chave, como você chegou nesse tipo de mudança de um cara que fumava um maço de derby por semana, por dia, e bebia um monte, e morava no interior e não sei o que, veio de família humilde, passei em 16º suplente na particular, fiz ensino médio, fundamental e pública, em escola pública. Foi simplesmente isso, cara. Foi constatar que, infelizmente, no nosso país a gente não pode ser levado de forma passiva no que diz respeito à educação. Caso contrário, corre um risco gigantesco de você ir a reboque numa massa manipulada tão facilmente por pessoas minimamente mais inteligentes. Foi dessa forma que eu comecei a ler, foi dessa forma que eu comecei a estudar. Foi quase como um grito de salvação para tentar enxergar a mundo com lentes limpas. Entendeu? É verdade que às vezes isso traz alguns, digamos que, incômodos, né? E é verdade
verdade também que isso às vezes causa um certo tipo de reflexão sobre a ideia de que se a ignorância é ou não é uma bênção. Às vezes me parece muito mais fácil não saber nada. Por outro lado, acho que no final do dia é importante a gente ter esses conhecimentos, mesmo causando certo tipo de angústia. E aí, voltando ao ponto inicial da nossa live, aos meus 30 anos, eu estou revendo algumas inclinações que eu sempre tive, principalmente essa que diz respeito a datas comemorativas. Eu nunca liguei para Dia dos Pais, Dia das Mães, casamentos, aniversário, Dia das Crianças. Nunca me importei, inclusive eu sempre deixei minha agenda ocultada para feriados no Brasil. Eu simplesmente não ligo, eu nunca liguei para isso, né? E aí, quando a gente vai amadurecendo, confesso que eu não sei se isso é um grito de socorro do meu cérebro para eu começar a aproveitar um pouco esses momentos e não ficar só enfurnado fazendo minhas coisas, ou se é uma Wesley se tendo uma metamorfose para a fase um pouco mais tiozão da vida dele. Espero que seja a primeira, né? Aí, para minha alegria, o time do marketing do reservatório de dopamina teve uma excelente ideia para eles, né? Para mim não foi tanto. De que eu vou precisar fazer uma coisa em comemoração aí aos meus 30 anos. Vai ser na semana que vem ou na outra, não lembro. E acho que é a coisa que eu mais estou nervoso nos últimos 7 anos. Já dei palestra para 5, 6 mil pessoas ao vivo, presencial. Já tenho 5 empresas que eu sou sócio. Fiz mestrado, defendi doutorado. Dei aula para graduação de federal, sendo que eu sou um mongoloide que veio do interior, sei lá, nem sabia falar português direito. Agora, essa coisa que eles planejaram para mim realmente tá quase que tirando meu sono. Inclusive, um dos dias eu sonhei com isso. Não posso falar o que é, caso contrário eu vou ter a penalidade de comer um pote de azeitonas, que aí, né, tudo tem limite. O pessoal que é bastante tóxico, que se respeita a penalidades, e colocaram a penalidade da azeitona. Mas de qualquer maneira, em breve vocês vão saber qual que é aí o desafio que eu terei que enfrentar. É complicado, acho que tá surdo, eu começo a pensar, eu começo a suar. Mas é isso, cara. Eu não acho que os alunos que me conhecem já entendem mais ou menos os meus objetivos. Se você é uma pessoa que não me conhece ou quer saber um pouco mais em detalhes essa minha transição e essa minha, como chamado por muitos de vocês, virada de chave, eu sugiro muito que você assine o reservatório de dopamina. Não sei se você conhece o reservatório de dopamina. O reservatório de dopamina é um plano de assinatura mensal, onde eu ensino neurociências e comportamento. Só a minha já tem mais de 130 aulas lá dentro, além de aulas de diversos outros professores. Tem módulo de nutrição, culinária básica, corrida, exercício, inglês. Tem inglês do básico ao intermediário, tem inglês instrumental. É uma grande caixa de ferramentas para você lidar aí com as coisas da sua vida. E uma das aulas minhas, das 130 que eu tenho, é uma aula intitulada Como limpei as minhas lentes e um pouco da minha história. É uma aula que tem 57 minutos, então pelo menos o dobro do tempo que a gente já está aqui em live. E nesta aula, inclusive, eu choro, cara. É uma aula que de fato eu abro o meu coração e os detalhes da minha vida passada para vocês. Da minha vida passada, assim, uma reencarnação. Eu abro os detalhes do meu passado para vocês e explico como eu limpei as minhas lentes, porque eu tento dizer ali pra galera que muitos de vocês provavelmente enxergam o mundo de forma distorcida. Muitos de vocês provavelmente, assim como eu, se acham incapazes, se acham, sei lá,
que não são amados, que não merecem amor, que são pessoas que não conseguem sustentar nenhum tipo de comportamento de excelência, ou que qualquer coisa que vocês façam são coisas ruins. E nessa aula que eu explico para vocês alguns conceitos, principalmente da psicologia cognitiva, que diz que a forma como a gente interpreta e enxerga o mundo, metaforicamente, é como se fosse uma lente de um óculos que não muda, e essa parte é importante, ela não muda o que é a realidade, ela muda a forma como a gente enxerga a realidade. São coisas bem diferentes. Essa caneta aqui seguirá sendo uma caneta. Agora, se você tiver com uma lente azul, talvez essa caneta aqui fique de outra cor. Mas objetivamente, na realidade, ela segue sendo uma caneta vermelha. Você que está interpretando de forma diferente. E muitos de vocês aí na vida de vocês provavelmente interpretam situações como situações ruins, e na verdade as situações não necessariamente são ruins, mas você está interpretando elas dessa forma simplesmente porque as suas lentes estão sujas. Entendeu? Nesta aula aqui eu explico como limpei as minhas lentes. Na aula anterior eu explico esse conceito inteiro de lentes sujas, e nesta aula, na 032, eu explico como eu limpei as minhas lentes e parei de ser uma pessoa extremamente que me colocava muito para baixo. Eu era enganado por esse tipo de percepção e comecei a entender as minhas habilidades e fortalecer as minhas habilidades. Deixa eu perguntar aqui pro chat, vocês que estão aí, tem alguém do RD que está aqui? Manda um salve aí. Alguém do RD que está aqui? Cara, hoje eu acordei 3h45 da manhã, cara. 3h45. Dormi muito cedo ontem, acordei muito cedo. Aí, ó, tem uma galera do RD aqui, ó. Bom, quem não conhece o reservatório de dopamina, o link está na minha bio. Basta você assinar. Sugiro fortemente que assine, porque as aulas são extremamente úteis para quem busca desenvolvimento profissional e pessoal. Ó, o Alex, 16 quilos a menos depois da aula. É R$ 39,90, Rafael Meirelles, por mês, no plano anual. R$ 39,90. Acredito que final do ano vai subir o valor. Quem assinar até lá segue pagando o resto da vida o mesmo preço. Mesmo que um dia for, sei lá, R$ 1.000, vocês vão seguir pagando o preço que pagam enquanto assinaram. Tem Clube do Livro também, inclusive ó, o RD mudou minha vida. O Clube do Livro, o melhor investimento. O Clube do Livro deste mês é o livro Outlive, do Peter Attia. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida, de verdade. De longe o conteúdo mais completo e honesto que podemos encontrar na internet. E o preço é irrisório perto do que entrega. Obrigado. Assinem, não vão se arrepender. Tem a galera aí. Sai. Tem a galera que assinou no primeiro ano e ainda paga R$19,90. Olha aí, ó. A gente mantém, tá, pessoal? Se você assinar, a gente mantém o preço que você assinou. A gente não altera o seu preço, a gente altera o preço do produto, da assinatura. Sempre! Mas a gente não altera o seu preço. Se você assinar agora a R$ 39,90 e ano que vem subir para R$ 49,90, R$ 69,90, você vai seguir pagando R$ 39,90, entendeu? Atualiza para novos assinantes, você segue sempre pagando isso. O número da aula é 032, Igor. 032, anotem aí, assistam a aula 032. Inclusive quem já é aluno e não assistiu essa aula, assiste essa aula, tá? 032. Mesmo se for só assinatura mensal, o preço continua, sim. Entenderam? Aliás, nós temos vários
032, isso aí. Várias e várias novidades no RD. Mudou a vida do meu filho, ficou mais focado, acreditou que é capaz de fazer as coisas que antes não acreditava. Ali, ó. Cara, geralmente elogio de mãe eu considero que vale por 5. Vale por 5 elogios de alunos normal. Elogio de uma mãe vale por 5. Porque, putz, uma mãe elogiar, cara, o crivo é alto, né? É o bem mais precioso dela. É, isso aí. Show de bola. Sim. Livro Outlive. É o livro do Clube do Livro. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. De verdade, eu li ele ano passado. Mais ou menos essa altura do ano passado. Fechou? Então é isso, né? Hoje a gente tem que trabalhar um monte aqui. Acordei 13h45. Já parece que pra mim já é meio-dia. E é recém às 7h30 da manhã. Já fiz trocentas coisas. Então fechou, pessoal. Link do reservatório de dopamina está na minha bio, tá? E assistam a aula 032, até me perdi aqui já, 032, aula 032, como limpei as minhas lentes, aula 032, ok? Assistam a aula 032 e me mandem aí na DM o que vocês acharam, fechou? Então é isso, valeu galera, ótimo dia pra todo mundo aí e vamos que vamos.